Olá a todos, bem-vindo ao podcast Meta em Foco. Esse é o segundo episódio, super especial. Eu sou Alexandre Castelo Branco, o seu host. E hoje está muito especial. A gente tem convidados especialíssimos aqui, amigos. Vou apresentar primeiro o Flávio, antes de mais nada. Quem não conhece, Flávio Canto, medalhista olímpico em Atenas 2004, fundador do Instituto Reação, palestrante, empreendedor, pai. Enfim, esqueci alguma coisa, com certeza aí, celebridade. Enfim, mas amigo nosso aí. Então, acho que, Flávio, obrigado primeiro de tudo por você ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui, tirando o Sebastião. Prazer estar com vocês dois. Sebastião, infelizmente, não teve como não convidar, né? Mas tudo bem, tamo junto. E acho que antes de mais nada, acho que a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a sua trajetória, Flávio. Acho que falar um pouquinho do Instituto Reação e depois um pouquinho da parceria com a Clínica Meta. Né? Mas acho que antes de começar a contar a sua historinha, eu queria que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal de casa conhecer um pouquinho do histórico de vocês, background. Então, estou aqui com o Sebastião Pereira e com o Rodrigo Sasson, que são sócios também da Clínica Meta. Vou começar com você, Sebastião. O Seba, para quem não sabe também, é um judoca também, olímpico. Não vou falar de quando, porque eu sou amigo dele, então tinha cabelo ainda. Não precisa falar disso. Mas, Seba, tá contigo, o microfone, manda ver. Cara, obrigado, Xande. Obrigado, Flávio, pela presença. Merece gracinhas, né, para avaliar. Né, da época de judoca, Sasson. Cara, um prazer enorme estar aqui, né, com mais um episódio da Clínica Meta, que é um empreendimento que a gente, né, sonhou e buscou para podermos oferecer tudo aquilo que a gente tem e vem oferecendo para os nossos atletas, e nós, com a experiência de atletas, o quanto que foi necessário para o nosso crescimento e sucesso. E então a gente tentou transformar aquele sonho em realidade no nosso dia a dia, através da Clínica Meta, para poder oferecer cada vez mais um serviço melhor para os nossos atletas. A gente que foi atleta olímpico, alto rendimento, a gente sempre busca, né, parceiros e pessoas importantes dentro da nossa carreira. E tanto médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, todos esses profissionais que são da área multidisciplinar são super importantes. E é isso que a gente está tentando trazer para a Clínica Meta e poder oferecer. Não somente para atletas, mas também para todo o público em geral. Desde que seja sedentário, atleta amador, atleta profissional. Esse é o nosso sentimento com tantas pessoas de credibilidade. O Flávio é um dos nossos parceiros. Cliente também, vítima toda também, hora, né? vítima, né? Toda hora quebrado, a gente tem que, né, fazer algum acerto, mas prazer enorme estar aqui. Legal. Som, tá contigo um pouquinho. Sebastião falou pouco já dele, já falou. A gente vai chegar lá ainda, né? Mas beleza. Tá bom, tudo bem. Mas já poupou parte aqui. Já adiantou. Ele sempre foi vaidoso, cara. Eu falei um pouquinho. Se der a oportunidade, ele gosta de. Eu falei informalmente, mas você mas gosta. falou bem, apareceu bem. Mas vamos lá, pessoal. Honra toda minha. A mais estar aqui com o Flávio hoje. Sou Rodrigo Sasson, médico. Diferente deles, não vivi o esporte olímpico como atleta. Consegui viver bastante e ainda vivo como médico. E a ideia tanto da conversa de hoje como da Meta é trazer o lado da equipe multidisciplinar, da parte de saúde e performance, como é que é o nosso dia a dia, como é que é a nossa rotina, que foi exatamente, pegando as palavras do Seba, que a gente tentou fazer com a Meta, levar um pouquinho da vivência olímpica, de como é uma rotina de um atleta, do que ele precisa para performar, do melhor da sua saúde mental e física, a nossa experiência com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, várias especialidades, preparadores físicos, trazer e oferecer isso para o público em geral, que tenha o exercício como meta de vida ou que a gente possa prover a atividade física como melhora da qualidade de vida, seja sedentário ou seja um atleta profissional, que é o que eu acho que a gente vai explorar hoje nessa conversa ilustre com o Flávio, entender um nome aí, referência no esporte, que extrapolou os limites do esporte para a vida como um todo, a brincadeira de celebridade é real mesmo, e aí trazer um pouquinho de como foi a vida dele, como foi essa parceria e como a gente entende que a Meta pode fazer parte da vida de todos. Então, outra vez, Flávio, obrigado em nome da Meta e pessoalmente também. A gente tem que tomar cuidado, né, para ver o que ele vai falar, né? Porque esses segredos aí que tinham em relação ao atleta, a gente vai tentar, a gente vai ter que fazer alguns cortes. Faltou só apresentar o único atleta de verdade dessa mesa atualmente, né? Aí é melhor você se apresentar. Alexandre Castelo Branco, né? Ultramaratonista e o ilustre host aqui. Então, umas corridinhas, 200 quilômetros, nada demais. Sou atleta amador, mas também preciso cuidar, preciso prevenir, preciso reforçar. Cliente meta. Atleta meta ali, ó. Atleta meta. Fala aí da Badwater, Xande, o que é a Badwater? Cara, Badwater é uma corrida que eu fiz
de 217 quilômetros no deserto, com 55 graus, no deserto dos Estados Unidos. E aí você tinha que ir direto, né? Não podia dormir nem nada, tinha que completar em até 60 horas. Tranquilo, Então, né? tranquilaço. Sob condições Condições diversas, enfim, extremas. É um lugar que tem plaquinha assim escrito: proibido caminhar depois de meio-dia. E aí a gente estava lá correndo. A gente estava lá correndo, Depois de 56 meio-dia. graus, eu peguei 60 Correndo graus. 220K. É. Então e foi... termos de responsabilidade. Responsabilidade é só totalmente dos participantes. Quando Aquela você começa a competição ler que é isso, né? o disclaimer lá de falar, cara, você é responsável por ataque cardíaco, por morrer, por isso. Eu falei, cara, quase não quero mais ir, porque tá certo que eu vou morrer lá. Mas no final deu certo, então... Ou seja, o único atleta aqui da mesa atual. A gente hoje é cachaceiro, né? Faz Brincadeira. parte também. Brincadeira. O Flávio, então acho que antes da gente começar, antes da gente falar da interseção, né, como o Sassão falou ali, da Clínica Meta, com reação também, acho legal você contar um pouquinho como você começou, né, no judô, e acho que fazer um pouco do paralelo, né? A vida do atleta de alto rendimento, ela vem junto com as lesões, né? Infelizmente está no pacote, atleta de alto rendimento tem que conviver com isso. E saber como lidar, como tratar. E você teve lesões na sua carreira também, como diversos outros atletas. Então é legal você começar a falar um pouquinho como você lidava também, né, com as lesões que você teve ao longo da sua trajetória, né? No PAN, em 2007, tem uma lesão também forte, uma história super curiosa ali que marcou. Então acho que falar um pouquinho, né, de você, como você começou e como que você lidava com a lesão ao longo da sua carreira também. Bom, eu comecei judô em março de 89, um mês antes de fazer 14 anos. Hoje eu vejo como sorte, na época eu achava que era um pouco azar. E começou tarde, né? Comecei tarde e comecei com o peso da melhor categoria do Rio de Janeiro, que tinha esse mala aqui. Sebastião era o fenômeno do Rio de Janeiro, era o grande atleta do Rio. É verdade, então. É verdade. É verdade. A gente tem que aturar essa Não é história. mito. Eu não lembro. É que eu não era nascido ainda, não tenho essa certeza, mas é verdade. É Tá verdade. bom. Acredite se quiser, era verdade. E na verdade tinha ele e mais um outro amigo nosso, o Varejão, que eram os dois grandes nomes talvez do judô carioca. O Sebastião foi talvez o primeiro... Eu já tínhamos tido outro, né? Mas dessa minha geração, o nome que chegou e desbancou adversários do judô paulista, chegou na seleção, foi campeão mundial júnior, depois quinto na Olimpíada e tal. E eu caí nessa categoria de gigante, né? E eu estava com menos tempo de judô, claro que se eu tivesse mais tempo eu ia bater neles todos. Mas eu cresci apanhando no judô. Eu fui ganhar um campeonato importante pela primeira vez em 95, quando eu entro na seleção adulto, né? Desde então, desde que eu comecei, eu não tinha ganhado o Campeonato Carioca Júnior, porque para eu ganhar um Campeonato Carioca eu tinha que passar por esses dois. E eventualmente eu podia até conseguir ganhar de um. O Sebastião, o score deve estar 10-2 para ele. E o Varejão... 2, cara? Acho que foi uma, hein? Não, eu tô falando... Tem as Mas que você ganhou, perdeu, tá lá. roubado. Tá lá. Acho que eu tô contando... roubado. Assim, metade era roubado, né? Não liga não, pessoal, que ele é tricolor. Ele tá valeram. sempre chorando. Mas assim, de fato, eu tive essa sorte, né? Porque eu entrei de cara com esses caras que eram... A gente teve a sorte, na verdade, de ter uma categoria... Os três deram certo né? depois, né? Cada um numa categoria diferente. Porque depois eu subi de peso, o Varejão desceu e o Sebastião ficou na categoria do meio, né? E a gente viajou junto, a gente foi para Atlanta junto, a gente foi para o Mundial. A gente era júnior ainda, aí eu entro na seleção brasileira, o Sebastião já era prodígio, o Sebastião já era da seleção júnior, juvenil, eu era faixa laranja nessa época. Porque é legal esclarecer, porque normalmente o judoca entra com 4, 5, 6 anos, né? O Flávio entrou com 14 anos. Então é realmente fora da curva. É onde ele Mas chegou. eu entrei que eu estava lutando com os melhores, isso me ajudou muito, né? E a gente foi quinto no Mundial adulto, a gente era júnior ainda. Aí ali eu acho que cria-se um movimento aqui do judô carioca muito legal, porque de repente eu e o Sebastião, a gente passou a ficar anos na seleção que era amplamente dominada pelo judô paulista, né? Simbólico também, né? Era 95, simbólico, Japão, Makuhari, quinto lugar. Aí em 96 a gente vai para a primeira Olimpíada junto, o Sebastião quase ganha medalha, ele está ganhando lá a disputa de bronze e acaba perdendo numa virada ali meio surpreendente e fica em quinto lugar naquela Olimpíada, enfim, a gente passa a rodar o mundo junto, assim, durante muitos anos. Eu cuidando de você. Eu cuidando do Sebastião. Tão bonito você se elogiando. Que lindo. Tô tão orgulhoso. Vamos voltar de ver para isso. o padrão normal. Deixa o cara falar, pô. A mala, Desvirtuou rapidinho. esse cara, pô. Deixa o cara falar, pô.
Mas, bom, essa é a história. Eu entrei tarde, numa categoria que o Rio era muito forte, os melhores do Brasil, que eram aqui do Rio. Então, eu cresci apanhando e, de repente, entrei na seleção. Adulto, ainda era júnior, a minha vida mudou da água para o vinho. Na época, eu estava no 3º ou 4º período da faculdade. Terminei a faculdade, mas minha vida ficou completamente diferente. 6 meses por ano viajando. E aí começa a minha jornada olímpica, assim, e começa o que acontece com todo mundo, né? Essa vida de dor permanente, praticamente, né? Não tem atleta que esteja em forma que não esteja sentindo algum tipo de dor. Eu estou voltando a treinar mais há 2 semanas, porque eu tive uma pericardite, que eu tive que ficar 2 meses parado, cortisona, ganhei peso e tal, e eu estou há 2 semanas voltando. Eu hoje, por exemplo, lesões, isso acontece muito, né? Você sabe mais do que eu estou falando da experiência prática, você tem experiência clínica. As lesões antigas, elas parecem que reaparecem, né? Sim, fica... A Aquela memória no né? organismo. E aquela que você não lembrava mais, ela vai te... Eu estou me lembrando de uma aqui agora. E tem lesões que são degenerativas, né? São crônicas. Na verdade, o organismo não cicatriza ela completamente. Às vezes você baixa a demanda que você precisa para aquela região e você lida com a dor. E o limiar de dor do atleta já é muito mais alto. Mas se você volta a exigir como um retorno ao treino, aí ela volta... Você volta aquela lembrança lá antiga. Pô, aquela lembrança você não quer lembrar mais, né? E quando você fala voltar a treinar, judô? Pô, eu tô assim, o meu sonho, eu tenho uma vida muito, né, o Xande, a gente trabalhou junto muito tempo, eu viajo bastante, mas idealmente, para mim, uma semana que eu gostaria de ter, eu estou tentando trazer de volta para minha vida, é malhar 3 vezes, uma carga mais pesada, né, porque depois dos 40 a gente precisa, né, manter o trabalho de força com mais rotina, nadar 4 vezes por semana, 2.000, mais ou menos, e treinar 2 vezes de kimono. Se eu consigo isso, eu estou super feliz. Pouca coisa, né? Pouca coisa, né? Para o dia a dia que você tem. Mas gostei, referência. Referência. Tem como a minha inspirar o tentativa. Seba? Não, Sebastião já foi. Caso Sebastião perdido, acabou. né? Já. Sebastião é passado. Tá a gente difícil. não Pô, tem- referência. Sebastião A só clínica usa... Meta não está deixando eu fazer. A última com vez que meta eu de fui na meta performance foi ainda. por uma lesão que tem a ver com a quantidade de carga, né? Ao longo do tempo tem uma protusão aqui na acho que Região na lombar. C4, Aham. na C5, agora não me lembro. L4. Na L4, desculpa, falando besteira aqui, obrigado. Assim, E a gente está tentando fazer uma recuperação sem precisar de uma artroscopia, né? É onde eu estou aqui hoje, formalmente, digamos, mais uma vez aí pedindo a ajuda de vocês. Tá dando certo. Exato. Então tô feliz, so far tô feliz. Fiz mais 8 cirurgias. Quantas cirurgias você tem, sabe? Eu tenho ortopédica, tenho 2. Só isso, é? Tenho uma de público. Treinava pouco também, né? Treinava pouco. Mas isso durante a fase atleta. carreira. Você operou depois. Depois de velho, fui fazer 2 cirurgias de Joelho. menisco. Mas consequência, certamente, de desgaste provocado na ao longo época de atleta não tive lesão nenhuma de joelho, não tive nenhum problema. Mas depois Mas a de lesão velho, era degenerativa, né? Não É. teve nenhum outro trauma. Exatamente. O Seba ele não tá falando, mas ele também voltou a treinar judô recentemente. Ele tá escondendo. uma vez por mês, né? Não, ele diz que não. Ele diz que tá toda semana, a gente tá Tem aguardando provas? Tem essa provas? volta ao Eu dojo. estava no ritmo Flávio uma Campos e vez. Sebastião Pereira. Eu A estava no revanche. ritmo uma vez por semana. Se esse 10 a Não 2 vai aguentei. chegar Agora perto, ou é se porque vai- antigamente, depois que a gente começou a viajar pela seleção, a gente ficou de categoria diferente. Agora a gente voltou a ficar de categoria diferente. Você tá jogando até eu 100. passei a sua. Você tá jogando até 100, né? Eu passei Então, a sua, mas eu tô A voltando. gente mudou. Eu subi, agora ele subiu, né? Eu tô voltando pra tua categoria. Mas eu tava treinando uma vez por semana. Durou 2 semanas só. Cara, não dá, o corpo todo dói, cara. Não tem jeito. Mas eu acho que é uma disciplina, assim, que é imprescindível, assim, pra gente colocar na vida, né? Até pra De gente- qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Não- A gente agora a tem gente não é mais trabalho de performance, relacionamento, né? tudo, né? Tudo. A gente tem a vantagem que a gente é disciplinado, né? Então você falou que você A tá gente, você tá tentando. treinando quantas vezes por semana? Não, como atleta, Agora eu tô treinando, pô. Mas Tá. tô correndo. Beleza. Correndo. 4, 5 vezes por semana. Pô. A gente, você tá falando aí, né? Tá nadando quase 2.000 metros por semana. Não, por dia. Por dia? Claro, né, Seba? Porra, aí também tá Olha, sacanagem. por dia. botando o judô pra poder treinar. Eu tô há 2 semanas que Tá fazendo isso só, malhando. tá? Tô tentando voltar. Não, mas já é alguma É. coisa. 2 semanas pelo menos tá sustentando. Tá melhor que eu. Não, mas eu sempre treinei, eu sempre gostei de ser atleta, né? Eu acho que é uma característica que tem a ver com a nossa escola aqui do judô carioca, assim. A gente tinha no judô paulista uma escola muito japonesa, muito técnica, gole manga. A nossa geração,
acho que especialmente nós dois, a gente traz uma cultura de um acompanhamento de equipe, de um início de uma equipe multiprofissional por trás, que não era uma cultura da geração que antecede a nossa, né? Era fazer muito judô, muita corrida e evoluir. A gente começa a ter uma estrutura. Faz parte da transição desse sim. esporte do judô amador para um judô mais profissional, para um esporte mais profissional, com toda essa equipe multidisciplinar que hoje é necessário em qualquer esporte. Sim, se você não tiver isso, você está morto. O que não tinha na nossa transição, que agora a gente percebe crescendo, é um acompanhamento psicológico, né? Isso a gente... Saúde mental era muito pobre. E a parte de saúde da mulher também, que é outra coisa que em voga, principalmente para as atletas. A gente tem uma curiosidade muito interessante aí, Flávio, né? Como o Flávio falou, né? Essa dá Começou pra contar. falando rindo, já tem um pouco de medo. É porque assim, nós entramos praticamente ao mesmo tempo na seleção adulta, ele entrou um pouquinho antes, né, para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, em 95, e depois eu não estava ainda na seleção, eu entrei no mesmo ano para o Mundial. 4 meses 95. Depois. E a gente fez a nossa vida, né, construindo dentro da nossa vida, dentro da seleção, com o objetivo de... Não era nem o meu objetivo, né, passar por 96, Jogos Olímpicos, mas obviamente a gente sempre busca. E a gente foi juntos, nós fomos juntos, fomos muito bem. E criamos uma expectativa de irmos juntos a 2000, Jogos Olímpicos de Sydney. E ali a gente acabou não conseguindo, nós éramos os favoritos. Sebastião tinha no ano anterior medalhado no Mundial, né? Ele era super favorito. Tinha sido bronze no Mundial, numa ascensão ali, depois de ter passado por uma lesão de pubis grande. E aí a gente tinha a expectativa de fazer a seletiva, vinha construindo ali e pensando somente nos Jogos Olímpicos, e a gente acaba perdendo a seletiva na Gama Filho, antiga Gama Filho. E engraçado que era um dia nublado, eu falei para minha mãe e para meu pai, vou embora, tal, vou embora, eu vou esparecer a cabeça. E fui parar no meio da reserva, da praia da reserva. E aí, olhando para o horizonte, pensando na vida e tal, e de repente toca meu telefone, eu já tinha celular, né? Já tinha celular em 2000. Toca meu telefone, eu falei, Flávio, na mesma situação que eu também tinha perdido, favorito e tal, todo mundo achando que a gente já tinha ganhado, já estava nos Jogos Olímpicos, um mês depois. Flávio. Aí o Flávio... É o único cara que você atende naquela hora, né? Porque Exatamente. Esse cara tá sentindo na mesma situação que né? eu. Tá na mesma situação que eu. Pô, cara, Flávio. Fala, Flávio. Que merda, hein? Tá onde? Cara, tô na reserva. Porra, eu também. Caramba, eu também. Olhei pra um lado, olhei pro outro, tudo vazio, ninguém, meio chovendo e tal. Ele tava no mesmo momento da reserva, a gente não conseguiu se ver, obviamente, mas o quanto era importante naquele momento também, né? A frustração que a gente tinha, né? O sonho que a gente tinha de irmos juntos e fazermos medalha nos Jogos Olímpicos de 2000. E a gente não conseguindo, a gente era tão ligado que a gente acabou caindo no mesmo ambiente, na mesma frustração, no mesmo sentimento, e trazendo um pouquinho dessa questão da saúde mental, né? A gente buscou se refugiar, né? A gente, né? Sozinhos, de forma similar, que podiam contar com outro. E aí veio, na verdade, a grande virada, né? A virada para o Flávio, a minha virada também, né? A minha virada, na verdade, foi me conscientizar cada vez mais que eu queria me aposentar. Não dava mais, né? Não tinha mais como. Não, tinha mais como, né? Mas eu comecei ali a criar uma estrutura que eu não pensava, a gente não dava espaço para nada que não fosse o judô, né? Que não fosse o resultado. E ali eu comecei a perceber, falei, cara, eu preciso pensar assim, assado em outras coisas. E o Flávio não, o Flávio, na verdade, refez e remodelou o plano dele, e 4 anos depois ele foi medalhista olímpico. Mas eu também volto de Sydney e começo a reação, né? Então, também provocou uma reflexão sobre o porvir, né? Porque o atleta normalmente ele não pensa muito na transição de carreira. Ele vive naquele mundo de terra do nunca, né? Como se aquela hora da aposentadoria nunca fosse chegar. E de repente você, sem ter se preparado, esse é o padrão, né? Você percebe que o corpo já não responde da maneira que respondia. Você está no auge da tua capacidade estratégica de entender a luta, de entender o jogo, seja qual for o esporte, e você começa a perceber que esse foi para mim o primeiro grande indicador de que o corpo estava... Isso foi mais adiante, né? Aquela lesão que demorava
3 semanas para ficar boa, demora 3 meses. Aí você começa a não conseguir manter um ritmo de treinamento adequado para você se manter bem, porque você está sempre enfrentando lesão, recuperação. Tanto que eu acho que o que mais evolui na medicina esportiva nos últimos anos é essa parte de recuperação. Claro, né? a regeneração do tecido, reabilitação, essa é a parte que é o nosso foco em cima disso. Em qualquer instituição de alto rendimento tem sido isso mesmo, né? Como você conseguir recuperar o tecido, deixar ele íntegro outra vez, o mais precoce possível e o menos invasivo, né? E de forma disciplinar. Né? Medicina preventiva. Acho que se a gente pegar a teoria da medicina do esporte hoje, o foco é prevenção. 100%. O que a gente demanda de tempo, tem que demandar de tempo, é principal na prevenção e a conscientização do atleta em cima disso. Então, o médico, o físico, o preparador, a principal atuação é na prevenção. A lesão ela é inerente, a gente falar que lesão não vai existir é quase impossível, né? Mas a gente trabalha minimizando os riscos dela e para quando ela acontecer, ela ser o menos lesiva possível e retornar o mais precoce. Mas o foco do trabalho da medicina do esporte hoje, a essência é prevenir. Mas como é que você muda a cabeça do atleta, que normalmente vai procurar vocês quando está quebrado? Então, a nossa ideia, quando você está numa instituição, num comitê olímpico, num clube, numa seleção, é tentar colocar isso institucional mesmo. Colocar como regra que o atleta tem que ter sua rotina de exercícios preventivos com a fisioterapia, com a preparação física, fortalecimento muscular, passar por avaliações que a gente chama pré-participação, avaliação médica completa de várias especialidades para ter o perfil do atleta e identificar algum fator de risco, ter a massoterapia regular, ter o recovery, cuidados com a alimentação, sono, ter o monitoramento de carga junto ao treinador. Você falou isso no início daqui da nossa conversa, a carga, como a carga é diferente para você hoje quando era atleta. Então a gente ter esse controle, o que aquele organismo consegue receber de carga. Treino pesado, treino leve, periodizar, aí a gente ajusta o descanso, ajusta a alimentação para aquela semana, para aquela sessão de treino, como prepara os ciclos, o ciclo para uma competição maior, o ciclo para uma Olimpíada. Então isso tem que estar com o treinador lado a lado. Então essa periodização é outro foco, que antigamente era impossível pensar que um médico, preparador físico não fazia parte dessa rotina com o treinador e com o atleta. Hoje o ideal referências são isso, né? A gente está junto com o treinador para definir o dia a dia do atleta. Não ser só treino. Ter uma periodização em cima disso e mesclar com outras valências para ter o melhor da saúde mental e física do atleta. Senão, tem data de validade muito mais precoce, né? E aí vai vir lesão, e aí não recupera, e vai ficando cada vez mais difícil recuperar. Porque o maior fator de risco para você ter uma lesão são lesões prévias. Isso em qualquer estudo. Então, isso acaba acarretando. É uma das coisas que a gente mais foca. E o indicador, assim, para você entender se aquele atleta está correndo um risco grande de uma grande lesão ou não? Porque tem aqueles do salto, tem o lactato. Qual é o melhor modelo? Acho que o melhor é uma junção. Né? A gente, hoje, grande parte dos estudos estão no que a gente estava falando de carga. Né? A gente entender qual é a carga de treino. Então, um exemplo que você falou, tanto do judô quanto da natação, quanto vai nadar? Quanto nada na sessão do dia, na sessão da tarde? Qual a intensidade, não é só o volume? Vai nadar com força, membro superior, membro inferior, vai botar algum tipo de dispositivo. Então, acho que a maior parte das lesões hoje estão relacionadas ao volume e à intensidade de treino. Então, isso é o maior fator de risco. Então, o futebol, classicamente, tem o GPS que os atletas usam, da distância total percorrida, quanto foi em alta velocidade, quanto foi em baixa, quantos em sprint, quantas acelerações, quantas desacelerações. Aí a gente cria o basal do atleta. Então, a gente consegue ter não só comparativo com os outros atletas, com o da equipe, mas com ele mesmo. Então, um atleta que naturalmente corre normalmente 8 km, está passando a correr 9, 10, 11, ele faz 10 sprints, está fazendo 12, 13, 14. O volume de treino que a gente tem ali por sessão, por semana ou por mês é um fator indicativo importante. A própria modalidade, né? Tem modalidades que tem mais risco de trauma, rugby, ginástica artística, judô, que tem muito contato, esportes de luta. As avaliações que a gente faz biomecânicas do gestual que o atleta aplica. Então, ali a gente identifica desvios de eixo, mecanismo que o atleta está usando no gestual que pode estar favorecendo, ou alguma descompensação funcional, limitação de alguma rotação de ombro, por exemplo, algum tipo de pisada diferente que o atleta possa ter, do pé, tornozelo, para a gente poder fazer uma avaliação, alguma correção. Então, tem fatores de riscos do próprio atleta, fatores de risco da modalidade, a gente junta e aí vira multifatorial mesmo para a gente trabalhar em todos os quesitos. E o que você falou que hoje está em voga, principal. O atleta está tranquilo, está confiante, está seguro. Até para o retorno de uma lesão, tem que ter uma avaliação da saúde mental, que é outra coisa importante de ter um trabalho preventivo. Mas isso na meta vocês também fazem? A gente também faz.
Também temos. A nossa ideologia principal da meta é levar o que um atleta de mais alto nível profissional tem para um paciente que não precisa ser atleta. Deixa eu aproveitar esse gancho, nome, Sassão. que é a meta, né? Cada um tem a sua meta. A gente individualiza qual é a meta de cada um. Eu acho que até aproveitar esse gancho que você tinha falado também do reação, né? Acho que pra gente começar a casar, aproximar, né? Esses mundos, acho que é legal você falar um pouquinho, Flávio, até para quem não conhece, o Reação já tem mais de 20 anos, né? Acho que como que surgiu o Reação, né? O que é o Reação? E aí a gente chegar nessa interseção, né? De como que a Meta surgiu para fazer essa parceria e como que estão juntos hoje nessa questão que o Sasson está justamente falando, de ter uma equipe multidisciplinar para que de repente não tinha acesso, quem hoje não tinha acesso, ou antigamente não tinha acesso, e agora tem. Né? O atleta de alta performance tem esse tipo de estrutura e agora um atleta que está começando de repente também tem esse tipo de estrutura. Então conta um pouquinho assim, o que é o Reação, né? Primeiro de tudo, para o pessoal que não sabe ainda. E aí como que depois surgiu, aí eu também pergunto para o Seba, aqui falar um pouquinho de como que surgiu essa parceria, né, entre os dois. O Reação, ele esse ano completou 21 de fundação, 24 de existência. Ele começou na Rocinha. Eu comecei a dar aula de judô lá, assim que a gente volta dessa Olimpíada frustrada pra gente, né? Que a gente vai como reserva. E eu não tinha muita ideia da força do judô ou do esporte como ferramenta de transformação, né? De mudança social. E eu começo a perceber que aquilo ali é muito poderoso. A garotada evolui na escola, na relação com a gente teve um episódio marcante de um aluno assassinado e ele foi enterrado com uma camisa do Reação no peito. Então ali eu acho que eu entendi que a gente tinha construído essa sensação de pertencimento, né? Que acaba fazendo com que todos os alunos se sintam importantes e naquele momento de dúvida que eventualmente poderiam ir para o lado errado, eles não vão porque eles não precisam, porque eles já são importantes onde eles estão, né? Então, ali eu faço as pazes com o nosso carro-chefe, com o judô, no caso. Chamo um grupo de amigos, cada um se compromete a pagar um boleto mensal fixo para a gente começar a criar a estrutura. Premissa que esse nosso time de fundadores, diretoria, conselho, seríamos voluntários, mas a gente ia montar um dream team ali para tocar o barco. E aí começa a nossa gestão de escolha de pessoas boas, né? Então, hoje o Reação tem 160, já passaram muitos anos, fazendo um resumo de uma história longa, resumida, né? A gente está falando de 160 colaboradores, está falando de 5 estados, 12 polos e vários programas que vão gerar repertório para cada aluno lá na frente poder fazer uma escolha melhor. Então a gente tem um caminho duplo, né? A criança entra com 4 anos tanto na jornada de tatame como na jornada de sala de aula. Parte desse grupo, a gente está falando de quase 5 mil alunos, pode ir para o programa olímpico, que é para equipe e equipe, e outra parte pode ir também, ou a mesma, né, porque pode ser estar nos dois, vai para um programa de bolsa de estudos. E no final dessa jornada, desse caminho potente, como a gente gosta de chamar, ele está mais apto a fazer uma boa escolha, porque ele tem recurso, né? Ele tem um repertório tanto do ponto de vista socioemocional, que a gente tem um currículo socioemocional muito poderoso, e do ponto de vista mais técnico, porque o programa de educação também prepara eles para isso. E aí eles têm o Reação Conecta, eles vão para o mercado de trabalho, às vezes até com parcerias diretas com empresas nossas. Paralelamente a isso tudo, tem um programa Reação com Elas, que é o das mães, e um programa de consultoria, né? A gente hoje está desenvolvendo um projeto até para poder monetizar ativos que a gente tem no uso. A gente faz desenvolvimento de colaboradores de empresas, tanto do C-Level como on-board, recrutamento, pessoal que está chegando com várias experiências que vão trabalhar com gestão, com liderança e com características importantes para você atuar no mundo corporativo. Então, resumido, assim, não muito rápido, o que é o Reação. A gente tem um programa que a gente chama de Reação Olímpico, que revela vários talentos. O Reação, nos últimos 2 anos, ele foi o número 1 do Brasil no ranking geral, né, do sub-13 até o adulto, competindo com Pinheiro, Sojipa, Minas Tênis, Flamengo. A gente está entre esses grandes. Sempre foi uma estratégia nossa, né, fazer com que cada aluno que entre não duvide da sua própria capacidade. E quando a gente tem exemplos, a gente teve a primeira campeã olímpica do Reação, por enquanto a única, foi a Rafaela, né, que foi campeã olímpica em 2016. Mas temos inúmeros casos de medalhistas em mundiais, pan-americanos, sul-americanos. Então a criança entra já tendo como referência pessoas que cresceram no mesmo ambiente que elas cresceram. Tivemos então sucesso. Não dá mais para falar, como no início falavam para mim, pô, você fala que eu posso ser o que eu quiser, mas você é playboy, pô, você nasceu na Inglaterra, tá falando isso, não cresceu aqui na favela. Hoje a gente mostra para ele, não precisa nem falar, né? Tá falado, tá dito, todo mundo sabe.
Então, é muito mais fácil um aluno... A gente tem uma menina agora que voltou de Chicago, foi apresentar um projeto dela de medicina. Ela está fazendo medicina num congresso em Chicago. Então, a gente tem várias histórias extraordinárias para... Transformação social mesmo. Para usar. Transformação de vida. E com excelência, né? Que a gente sempre acreditou em oferecer, né? A gente usa lá a ideia que a gente lá é uma fábrica de gigante, que eles podem e devem sonhar grande, né? Então, essa é a ideia. E a gente... como um projeto também de alto rendimento, a gente está falando de quase 4.500 alunos, mais ou menos hoje, a gente deve ter uns 250 atletas ali no Reação, nesses polos. E não tem como fugir de lesão, né? Como diria o Oscar Schmidt, né? O uniforme do atleta é a dor. A gente está o tempo inteiro, infelizmente, convivendo com ela. Então, ter a Meta junto, nos ajudando, nesses casos, a gente está falando agora de uma atleta nossa que é multicampeã brasileira, que está fazendo um tratamento de joelho com eles. Foi liberada para competir o Troféu Brasil. A gente está até acompanhando aqui, já ganhou as lutas. Por enquanto está indo bem na chave. Então, para mim, assim, agora falando do meu lado mais pessoal, é uma tranquilidade gigante saber que quando deu ruim, a gente tem um suporte como o da Meta, né? E eu acho que a gente está fortalecendo cada vez mais essa parceria, começar a trabalhar junto com as estratégias de evitar, né, que a gente dê tanto trabalho para eles, que acaba que vai ser bom para eles quando Trabalho de trabalhar prevenção, menos, né? Quanto menos trabalhar, Ou melhor. seja, trabalhar na prevenção e a gente mandar menos problema. A gente tem história, a gente teve uma atleta nossa que foi campeã mundial juvenil, teve uma lesão de cruzado, depois teve outra de cruzado. Meta, ajuda a gente aí, porque a gente não quer ter uma terceira lesão com essa atleta, né? Porque daqui a pouco a carreira dela vai para o saco. Então, hoje a gente está muito mais seguro. Existe talvez um projeto que talvez tenha não sei se teve alguma inspiração para a Meta, né? Porque o Vita em São Paulo faz algo parecido em São Paulo, né? No Rio de Janeiro tem a gente uma ONG, nunca né? teve algo desse padrão, né? A gente ainda está no nível ainda do Instituto Vita, mas são inspiradores nossos, né? São o amigos Vita, a gente é nossos, muito amigo nós do somos, Castro Pio, todo fomos mundo. clientes, né? Mas São Paulo é Bastante longe lá. pra gente também, né? Então, Exatamente. ter vocês aqui tocando desse jeito... e o Sebastião, a gente acabou não falando aqui, ele é o responsável pelo time Brasil. Então, ele trabalha com alto rendimento, com formação, com detecção, na verdade, até fabricação de atleta, que é o caso do Marcos Vinícius da Almeida, né? Do projeto que vocês fizeram em Maricá. Vem do berço até medalha mundial, que é o né? topo. Então, toda essa experiência dele, junto com a experiência de todo mundo que está aqui, todo mundo aqui é médico do esporte, né? Sim. Todo mundo é fera, faixa preta 10 graus, né? Então, juntou o melhor time de médicos que lidam com esporte, de todas as áreas, com um cara como o Sebastião, que trabalha com a detecção, formação, acompanhamento de atletas de ponta, virou um sonho isso aqui, cara. É bom ter amigo falando, né? É bom, a gente vai pagar a cerveja. Mas é o tipo de coisa que a gente fala, pô, que ousadia, né, que foi feita com que eles fizeram, né, de trazer, porque eu imagino que para vocês o grande desafio é fugir de pessoas com vaidade, né, porque o nível é tão alto de todo mundo que está lá, todo mundo muito bem sucedido, com histórias e carreiras brilhantes dentro desse universo do esporte, e de repente pegaram os melhores e vamos estar junto aqui. Sim. Então, imagino que tenha que ser um eu acho um que trabalho... isso é outra lição do esporte, Exato. né? Que é o que vocês estão falando. É como trabalhar em equipe cheio de pessoas Cheio de referências, estrela, né? Vocês que viveram em seleção, acho que é outra lição que a gente trouxe do esporte, né? Mas são praticamente todos que estão na Meta trabalham ou trabalharam com esporte de alto rendimento em algum momento, então se habituaram a entender que se a gente se juntar, a gente pode ser mais forte ainda. Que aí não tem... diminui o espaço do ego, da vaidade, e cada um com a sua especialidade, cada um com a sua expertise faz o melhor para o atleta. Não, e a tranquilidade também. Eu tive na minha carreira muitas pessoas muito especiais. O Castro Pio foi uma delas, o Fernando Fuchs, um grande amigo que Trabalhei se tornou com ele. nota 10, né? E com o filho, com o Daniel. Muito tempo. E o Fernando sempre foi aquele médico, ele chegava quando eu era no começo de carreira, cara, isso aqui não é minha especialidade, mas você vem para cá. Ele me ajudava nessa estratégia. Orientação, né? Líder, né? Um organizador do processo como um todo e te prover sempre o melhor. Né? E isso para mim era uma tranquilidade, né? E hoje a meta é isso, né? Você vai ter... Eu fui outro dia, tô com essa protusão na coluna, vocês me indicaram, você vai por aqui, porque tem um especialista lá de cada tipo de situação que você está vivendo, né? Cada articulação, cada Eu mandei, necessidade, cada área de conhecimento.
Isso é o mais importante. E aí, fazendo um gancho, né? Obviamente, a minha relação com o Flávio é muito antiga e, obviamente, Não fala isso... assim. Não fala assim. Isso, naturalmente... Antes de sair da sala aqui. Vamos Naturalmente, a gente ia se aproximar para um empreendimento desse e aquilo que ele toca no dia a dia, aquilo que a gente quer tocar também no nosso dia a dia. Mas, assim, o exemplo do Flávio é um exemplo, cara, de tudo aquilo que a gente acredita como formação de pessoas, não só de atletas, a gente fala, né? O atleta é o 0,01% de tudo aquilo que a gente trabalha e tenta formar de pessoas, cidadãos. Mas, você vê, o projeto dele, ele tem saída para tudo. Seja o atleta pelo Reação Olímpico, com a oportunidade de seguir e quer alto rendimento. Alto rendimento. Se ele não tem essa oportunidade, ele vai ter a oportunidade de seguir dentro de alguma carreira que ele possa seguir com as oportunidades que o Instituto Reação e relacionamento que tem. Então, se ele já teve atletas que se transformaram em treinadores, se transformaram em professores de escola, estão em diversas escolas hoje no Brasil. Tem pessoas que estão estudando medicina, outras áreas de conhecimento. Tem engenheiro, tem advogado, tem pessoas cara, bem-sucedidas. É um projeto para a vida, né? É um projeto para a vida, é tudo aquilo que a gente vida, sonha para o Brasil, o né? que for, né? Eu vou até levantar isso, mas eu acho que dos nossos 160 colaboradores, pelo menos um terço, ou talvez um pouco mais, sejam de ex-atletas do Reação, né? É. Você vê, por exemplo, a irmã da Rafaela, Raquel, hoje é head coach do judô feminino do Reação. Fiz um desfile de carnaval na Portela, eu e a irmã da Rafaela em cima do carro agora. Você, Raquel? Tem 2007. Tem foto pra gente? 2007. Tem Deve foto ter, da fantasia deve ter. pra gente? Eu fui de judoca, É. ela também, em cima do carro Eu de... não lembrava disso, não. Como... Porque a irmã da Rafaela tem uma história interessante, cara. Ela foi uma super atleta, né? Ela estava no mesmo caminho que a Rafaela foi campeã olímpica. A gente chegou a viajar junto para Copas do Mundo. Ela teve uma gravidez precoce, com 15 anos. Isso, obviamente, atrapalhou a carreira dela. E ela teve 2 lesões no joelho. A segunda, isso tem muitos anos, né? O médico, foi o Castropil que operou, falou que ela tinha alguma coisa ligada a raquitismo na infância, né? Então era uma lesão muito difícil de ficar 100%, né? Então você vê que as duas são guerreiraças, né? Tanto Raquel e Rafaela chegaram onde chegaram. Guerreira, família de guerreiros. As oportunidades que foram dadas pelo Instituto Reação, uma se tornou campeã olímpica, campeã mundial, diversas faixas etárias. Toda, né? É a melhor definição. Mas é verdade. E a Raquel é um exemplo, né? Que Figuraça. se transformou em treinadora, professora, treinadora, e hoje Maior trabalha orgulho. com vocês, né? Maior orgulho. E eu acho que o que a gente pega como objetivo, que é o Reação é uma inspiração, e a gente queria que soubesse disso também, é como as coisas podem dar certo, né? Vocês contaram um exemplo de vocês como atleta, que às vezes é difícil acreditar que vão chegar lá, medalha olímpica, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é raro, o quanto é para poucos, e você conseguiu chegar lá mostrando que nada é impossível, mas você deu um outro exemplo, que é um exemplo de vida para muita gente, que talvez não chegue no resultado da medalha, mas que possa transformar a vida de outra forma. O Reação é um exemplo disso. Olha quantas pessoas você está transformando a vida e quantas pessoas gostariam de ajudar mais e acabam esbarrando ou numa zona de conforto, ou não é possível, ou tem que fazer muito, ou precisa de muito dinheiro, ou não vou conseguir fazer. E olha como começou a Reação, com o foco de eu vou prover o melhor aqui, vou montar o melhor time, e 20 anos depois olha onde chegou. Então é outra meta alcançada que vocês conseguiram de transformar vidas, que tenho certeza que é um exemplo, que há muita gente quer conseguir fazer através da nossa clínica, através da nossa vida pessoal também. Saiba que você está lá na nossa diretriz de que caminho a seguir. Inspiração a seguir. Certeza. Então é uma honra e um privilégio sem tamanho ter você aqui com a gente falando hoje. Então a gente até já começando a se encaminhar para o final, que o diretor ali já até falando que o tempo já deu ali. Eu acho que é um pouquinho de visão de futuro, né? Enfim, acho que a parceria começou, acho que já está rendendo frutos, né? Já tem casos reais aí que vocês têm os cases já que estão funcionando. Mas principalmente, sim, o que vocês estão de olho assim nessa parceria no próximo ano, sei lá, nos próximos 5 anos? Já estão pensando de repente em Los Angeles 28 ou não? Estão alguns processos ali também de qualificação de profissionais, enfim. Eu posso trazer até ideias para vocês já. A gente podia falar em outro lugar. Vambora, pode até vambora. falar aqui, Pode dar uns vocês têm mais- teaserzinhos vão aqui ter depois. mais dificuldade. Já de tem fugir. cerveja aqui mesmo, já tá tranquilo. Então já vamos. Não, mas a gente está num momento a gente está numa crise de crescimento do Reação, que eu acho que é natural. A gente
Em 3 anos, a gente mais do que dobrou o nosso tamanho. Crise de crescimento, eu digo, para tudo, vamos pensar, vamos refletir. A gente está fazendo uma obra gigante na Rocinha, que eu acho que vai ressignificar um instituto. Um espaço só de tatame, a gente vai ter quase 800 metros quadrados de tatame. Sensacional. Andar de cima, andar de baixo. É a Kodokan Tupiniquim, aquilo lá. E uma das coisas que a gente percebe que a gente precisa melhorar, primeiro, estruturar melhor como cada pré-equipe funciona em cada estado. A gente fez isso de forma um pouco orgânica e a gente agora está tentando construir um planejamento mais claro, né? Para cada estado construir a sua pré-equipe, ter suporte, ter financiamento para isso e tal. Os melhores atletas mais velhos vão para essa sede principal mais adiante. E a gente sempre tratou a equipe, ou seja, o time dos atletas que competem júnior e adulto, né? De uma forma menos personalizada, talvez, por atleta. A gente agora está querendo segmentar esse time em projeto 2028 e projeto 2032. A gente tem alguns atletas ali que têm realmente chance de ir para 2028 e fazer bonito, né? Tem uma galera surgindo, você pega o Falcão, por exemplo, que foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, subiu de peso, hoje ele no 81 quilos, hoje, né, ele foi vice-campeão de uma Copa do Mundo importante, ele está se posicionando como um candidato real a ir para Los Angeles. E tem outros também. Então, talvez a gente pensar numa estratégia de um olhar talvez mais integrado com vocês para esses times, 2028 e 2032. Acho que pode ser exatamente o que a gente falou na parte da rotina, né? De estar mais no dia a dia, na parte preventiva, de como ajudar. Que eu acho que isso vai ser legal pra caramba. Exatamente. Exatamente. Saúde e performance como um todo, né? Eu acho que essas oportunidades que acontecem, até pelo DNA do Reação, pelos atletas que passaram, pelos atletas que estão frequentando a meta, junto com o nosso DNA, que é justamente essa integração entre todos os profissionais, já é por si só uma oportunidade. Né? Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente para poder cada vez mais trazer profissionais que possam se adequar e se entender como é que é esse trabalho integrado. Não é fácil no mundo hoje, né? Não no judô, mas de uma forma geral no esporte. Não é fácil trabalhar de forma integrada com tantas pessoas, com tantos egos, não é algo muito fácil, mas a proposta é aquilo que a gente propõe, nada mais é daquilo que a gente vem tendo sucesso dentro do time Brasil, por exemplo, com tantas medalhas, com tanto sucesso, com tantas integrações. Eu acho que é algo super factível e fácil para que a gente possa, de forma muito tranquila, desenvolver com todo o teu grupo. E vale ressaltar também, só valorizando ainda mais, que o Reação entende essa importância da equipe multidisciplinar e tem a parceria com a Meta, mas também tem equipe multidisciplinar própria entre seus colaboradores. Perfeito. Tem fisioterapeuta, tem preparador físico, que a Meta, quando avalia os atletas e faz o melhor para ajudar, trabalha de forma integrada com os profissionais. Também tem facilitador, que vários deles trabalham com a gente em instituições do esporte, ou no Comitê Olímpico, ou de outras formas, mas eles valorizam e colocam isso no dia a dia para os seus atletas terem. Isso é via de regra. Né? Todo e qualquer profissional, física, médico, fisioterapeuta, que junto com o atleta é atendido pela Meta, diretamente o Bruno, né, o fisioterapeuta, está totalmente integrado com os nossos médicos, nossos fisioterapeutas, para poder justamente fazer com que a informação chegue de forma mais plena e seja mais factível todo o trabalho. E até, eu sei que a gente está chegando finalmente, mas fazer aqui agora, formalizar um agradecimento, né? A gente é muito amigo, acaba não falando, mas é muito legal ver o crescimento de vocês, a ousadia, né, de fazer o que vocês estão fazendo e colocar em prática o que faz parte, acho que, de um caminho. Quando a gente fala de sucesso lá no Reação, a gente fala sempre do construir, conquistar e compartilhar, né? Que o caminho precisa desses 3 pedaços para a gente falar somos ou fomos bem-sucedidos. E óbvio que vocês fazem isso com muita gente, mas no Reação, vocês receberem uma criança, né? Às vezes vocês recebem pessoas que não são do alto rendimento, e da estrutura que vocês dão de carinho, de atendimento, de acolhimento, é tão distante da realidade dessa garotada que muitas vezes tem dificuldade, até para pegar uma condução para ir até lá, obviamente a gente organiza junto tudo isso quando precisa, é de um tamanho, de um valor tão grande, né? Eles de repente estarem sendo atendidos pelos mesmos médicos que atendem a Rebeca, a Bia, as campeãs olímpicas, a Rafaela. Então tem um tamanho gigante que vocês fazem lá, gente. Construir, conquistar e compartilhar na veia.
E eu fico orgulhoso aí de Eu choro ver fácil, vocês hein? juntos A aí gente é chorão, a fácil. gente é chorão. nessa Cara. missão. E esse meu brother aqui que a gente se irrita, né? Não tem beijo? Não tem beijo, não? Não tem. Depois, quando É quando só- cortar, ele tá dá bem, um tá bem de abraço. propósito. Não tem A beijo, não? mesa- Mas muito Ah. legal. Não, Parabéns, agradecer, pessoal. cara. Parabéns. Gente, mas acho Flávio. que O próximo vai ser no dojo, no tatame com eles, né? a gente A vai gente ter que faz um fazer episódio mais, especial. cara, Vai ter que porque a gente fazer. fez correndo aqui. É, então, né, é que porque tem não muita vai- história, tem né? muita Dá história. pena eles têm que Mas dá encerrar o porque endereço acho que certo tem da próxima vez. Pra mim também. dos bastidores. Então, gente, acho que mais uma vez agradecer a todos. Dava pra gente ficar aqui uma semana inteira conversando fácil. Você que assistiu, obrigado mais uma vez. Esse é mais um episódio do podcast Meta em Foco. Tem ainda muitos convidados pela frente, muitos episódios, muito assunto legal. Se você não conhece a Meta ainda, pode ligar pra gente, pode ir lá visitar a gente. Fica no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, no estacionamento do Shopping Vogue. Espaço lindo ali, estacionamento, tudo. Ou então nas nossas redes sociais também, Clínica Meta RJ. Segue lá, acompanha, compartilha, tem dicas de prevenção, dicas de qualidade de vida como um todo e todas as informações e os cortes também dos episódios, tá tudo no YouTube, vai estar tudo lá. Então, obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!